Vamos para mais um conteúdo de aprendizado, porque conforme nós temos aprendido todos esses dias, o aprendizado, ele muda comportamento. E a gente está refletindo um pouco sobre a nossa jornada. Todas nós temos uma jornada que nós estamos desenvolvendo aqui na Terra. Mas nós precisamos pensar sobre a nossa jornada. Nós não podemos somente viver como se não houvesse um amanhã. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que viver, sim, lançando as sementes certas para que o amanhã, a seu tempo, ele produza o fruto que a gente, no mínimo, aguarda, espera ou tem alguma expectativa. Então, a gente vai ler aqui, segundo o texto base de todo essa nossa jornada da vida. Claro e evidentemente que poderia ser qualquer texto que Deus levantasse nesse momento para nos fazer refletir. Mas assim, quando a gente passa a refletir sobre nós mesmos, a partir dos nossos processos mentais, a partir do nosso pensamento, a partir do nosso entendimento, é algo que começa a ter uma expansão na nossa consciência. É aquela questão que nós chamamos de tomada de consciência. Nós passamos a ter tomada de consciência daquilo que existe em nós, mas que na maior parte das vezes nós nunca paramos para pensar, para perceber ou simplesmente para refletir. E a gente vai atropelando, vai levando, vai fazendo de acordo com o que a gente acha, sem parar um momento para respirar, para tomar fôlego. Inclusive, em alguns vídeos a gente também já falou aqui da parábola do lenhador, mas eu vou fazer uma menção rápida. Num concurso de uma cidade, existia quem cortava mais lenhas em um menor espaço de tempo. E aí existia um senhor já de idade que ele ganhava todos os anos. E um jovem afoito, querendo mostrar o seu potencial, o seu grande talento, a sua vitalidade, ele vem e desafia aquele senhor de idade. E aí esse senhor de idade aceita o desafio e começa o torneio. E esse jovem cheio de vitalidade, cheio de músculo. E aí o que acontece? Ele sai cortando as lenhas e aquele senhorzinho já de idade ficava afiando o facão. E já um espaço de um tiro de distância, aquele jovem cheio de vitalidade, ele começa a já se dar por quem ganhou o campeonato, como uma pessoa vencedora, como uma pessoa que conseguiu êxito. E aí, de repente, aquele senhorzinho, ele levanta e ele simplesmente sai cortando todas as madeiras num tempo menor possível e ganha a competição. E ao final, aquele rapaz perguntou àquele sábio e disse assim: qual é o teu segredo? Ele disse assim: você negligenciou a parte principal, que é isso que nós gostaríamos de falar hoje. Você não parou para afiar o seu facão. E isso acontece na vida. Às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios de força, tão cheios de vitalidade, que nós esquecemos da máxima da vida: parar para afiar o facão. Então a gente precisa pensar que na vida nós vamos ter que parar em algum momento. E se nós não pararmos voluntariamente, algo vai acontecer que vai ter que nos parar. Porque nós não podemos levar a vida como um trem desgovernado, sem refletir, sem pensar, sem analisar. Nós precisamos levar a vida com muita clareza,
E uma das coisas que a gente tem batido nesse tempo também, com muita leveza, e por que não com muito bom humor? Às vezes a gente leva a vida de uma situação, sabe, tão enrijecida. Todo enrijecimento, principalmente quando ele é a partir de questões, de processos mentais, um enrijecimento onde você tem uma ideia fixa e não está disposta a mudar, ele precisa ser avaliado. Então, uma das coisas que a gente pode analisar na vida daquele jovem lenhador, a primeira coisa é ele ter negligenciado o básico da vida, que é ter parado para afiar o facão. Então, olha só, quando eu não paro para afiar o facão, eu vou me cansar muito mais rápido. Aí chega um tempo desse cansaço que a minha produtividade, ela vai sim dar sinais de que algo não está bom, de que algo não está bacana, de que algo está acontecendo que está fugindo ao meu controle. Então, assim, o que eu preciso entender? Eu preciso afiar o meu facão. Afiar o seu facão pode ser um dia de descanso. A gente vive num mundo hoje tão cheio de coisas, com tanto ativismo, com tantas atribuições, que muitas mulheres, elas se vêem na condição de se cobrar por descansar. Porque eu não posso descansar. E a gente também já falou em algum momento, em algum vídeo lá atrás. E aí a gente se cobra porque a gente descansa, a gente se cobra se tiver um momento de lazer, a gente se cobra se a gente for fazer alguma coisa que gosta, a gente se cobra se fizer um investimento em nós mesmos, de algo que vai nos deixar bonita, que vai nos deixar mais atraente para o outro, não para mim mesmo. Eu preciso ser atraente em primeiro lugar para mim mesmo. Eu não posso em nenhum momento entender a vida a partir dessa questão de eu começar processos na minha vida voltada para o outro. Os processos na minha vida, eles têm que começar para mim mesmo. Por quê? Porque o primeiro processo é aquilo que nós estamos fazendo aqui, olha só. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes. O primeiro processo é esse, eu ter uma mente que passe pelo processo de transformação. E esse processo de transformação, ele tem que começar em mim. É aqui em mim, é na minha mente, nos meus processos mentais. E de repente eu estou diante de uma questão, tá? Que eu me acho numa condição de que eu não posso descansar, que eu não posso fazer um mimo para mim, que eu não posso me dar um alto abraço assim, sabe? Me fazendo um afeto, uma gentileza. Às vezes tudo que nós precisamos é de um abraço do outro. E às vezes a gente não tem esse outro. E se eu não tenho esse outro, se eu tiver, muito legal. Mas se eu não tenho, eu mesmo posso fazer esse mimo a mim. Eu posso sim me dar um abraço. Você já tentou fazer isso? Tente. É uma conexão incrível. Na hora que nós começamos a nos abraçar e a dizer assim, eu sei que você tem falhas, eu sei que você está tentando, eu sei que você, para mim mesmo, tá? Para você mesmo, eu sei que tem sido dias difíceis, mas chegou o momento da gente estar aqui, se reconectando, conectando a nossa mente ao Senhor, passando pelo processo de renovação e transformação, e nós sabemos sim que o nosso Deus é fiel e Ele vai nos dar a direção que nós precisamos. Esse alto abraço, ele pode ser aliançado, seguido, ligado a uma oração, a uma conexão com você mesmo, a uma conexão com Deus, com o Espírito Santo. Gente, isso não tem preço. Não espere só que o outro venha na sua direção. Vá você mesmo na sua direção. Vá você mesmo ao seu encontro.
porque muitas de nós estamos procurando no outro aquilo que nós mesmos não damos para nós. E isso também nós temos batido muito nos vídeos. E a gente, quando a gente pensa em parar para amolar o nosso facão, é como, nossa, eu não posso descansar, eu não posso ter momentos de lazer, eu não posso sair comigo mesmo, tomar um café, comer aquilo que eu gosto, com a minha própria companhia. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada, imagina assim, se eu estiver sozinha, eu sinto solidão. Não, gente, solidão, irmã, a solidão você pode sentir até no meio de multidão. O processo da solidão, muitas mulheres, elas experimentam no meio da multidão, no meio de pessoas, mas internamente é algo que precisa ser ajustado, é algo que precisa ser reposicionado, recolocado. E aí a gente imagina, e dentro dessa questão, quando a gente não entende, vivendo esse processo de solidão, a gente imagina que se a gente buscar o outro incessantemente, isso vai parar. Não vai. Quando você buscar em primeiro lugar Deus incessantemente, e essa conexão com você mesma, você vai ver o quanto você vai ser liberada, quanto você vai ser curada, o quanto você vai estar reposicionada para viver um novo tempo. Não se culpe por descansar, não se culpe por ter um momento de lazer, não se culpe por priorizar você em alguns momentos. Olha só o que a gente está falando, alguns momentos, nós, quanto mulheres, nós já damos muito para os outros, nós temos filhos, netos, marido, e a gente já entrega para eles muito de nós. Então não existe nenhum problema eu pegar um pouco disso que eu entrego e deixar um tempinho reservado para mim mesmo. Pelo contrário, isso é saúde para a vida, isso é saúde mental, isso vai me fazer muito bem. Eu tenho um tempo para mim mesmo. E não tem nenhum problema você chegar com as pessoas que estão ao seu redor e dizer para elas, olha, esse tempo, tanto tempo, para tanto tempo eu tenho que voltar para mim mesma. Então eu gostaria que não fosse assim, só em casos extremos de necessidade eu fosse realmente solicitada. Então não se culpe, não se culpe. Seja aquela mulher que sabe sim se doar para o outro, mas não negue o que você precisa doar para você mesmo. O segundo ponto que a gente tira dentro dessa questão do lenhador, que também a gente está trabalhando na questão da renovação da nossa mente, é a questão de confiar na nossa vitalidade, confiar na nossa força, confiar no nosso conhecimento, confiar na nossa capacidade. Isso é errado? Não, não é errado. Mas tudo na vida ele precisa ter aquela questão que a gente também tem batido muito, os excessos. Eu não posso anular o poder e a força, a autoridade de Deus sobre a minha vida em detrimento de mim mesma. Não, porque eu sou o suficiente, eu sou capaz, eu não preciso. Não, eu devo sim olhar para toda a minha história, para as minhas conquistas, para o meu potencial, para minhas capacidades, para a minha qualidade, mas nunca, em hipótese nenhuma, negligenciando que tudo que eu tenho, que eu sou, vem de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do alto, vem do Senhor. Sem Ele eu não estaria aqui, porque Ele é dono e autor da vida. Sem o Senhor eu não estaria aqui, eu estaria, sei lá onde, a gente não pode saber. Então a gente pode ir até um determinado ponto e deve confiar nas nossas conquistas, na nossa capacidade, só um ponto, entendendo que tudo que nos cerca, que nós somos e que nós temos, vem do alto, daquele que tem nos gerado nele, chamando a gente nesse tempo para que a gente passe por esse processo de transformação, para que a nossa mente seja renovada ali. E a terceira ideia dessa história, né, dessa ilustração do lenhador,
é a ideia de controle. A ideia de controle. Então a gente tem muito essa questão da ideia do controle e achar que a gente está no controle e achar que a gente tá tudo dominado, e às vezes a gente já contabiliza as vitórias sem elas ao menos ter chegado, sem elas ao menos ter passado pelo processo. Aí você pode perguntar, mas e consciência de fé? Olha só, uma coisa é eu contabilizar algo que eu estou imaginando que eu não sei se vai se caracterizar. Outra coisa é eu ter consciência de fé, como nós falamos no vídeo passado. Porque consciência de fé, a fé ela é o quê? A certeza, o firme fundamento, a base, aquilo que eu acredito aonde? Em mim não, em Deus. Aquilo que eu acredito em mim aonde? Aonde? Repete aí, irmã, aonde? Eu vou te dar 2 segundinhos. Dei 3 segundos. Em Deus. É em Deus que você vai canalizar a tua fé, não em você mesmo. Aonde? Aqui, dentro dessa estrutura, que é a palavra de Deus. Fora isso, nós precisamos ter muito cuidado com essa ideia de controle somente humano. Ela realmente precisa ser analisada, verificada, investigada. Nós precisamos sim. Por quê? Porque o que acontece? Muitas vezes nós estamos somente confiando em nós. E esse é um caminho perigoso. Quando eu passo a confiar somente no meu entendimento, na minha capacidade, naquilo que eu sei, naquilo que eu posso, e não considero em nenhum momento o que o Senhor é, o que Ele fez, o controle da nossa vida não está na nossa mão, está na mão dele. Eu quero que você nesse dia faça essa atividade. Isso vai ajudar muito você a começar a liberar a ideia de controle. Então como é que eu faço? Planejamento é o ideal. Planejamento. Planejamento, a gente começa a se organizar colocando os nossos planos na mão do Senhor. Mas você pode agora fazer essa atividade. Inclusive, essa atividade aqui é uma das atividades que nós trabalhamos no nosso treinamento, no LCA, liberando ciclos ansiosos. Então, se você é um ansioso de plantão, você vai estar o link aqui embaixo, pode estar conosco. Uma outra atividade que nós temos é a questão da gente aprender a lidar com os nossos pensamentos. Como é que eu lido com os meus pensamentos? Porque toda pessoa, todo aquele ansioso de plantão, ele tem muita dificuldade de lidar com os pensamentos. Então, essa é uma das atividades, e essa aqui, quando você começa a entender que o controle não está na sua mão, é olhar para a sua mão. O que tem na sua mão? Nada. Olha para a tua mão, o que tem na tua mão? Nada. O que você está segurando? Nada. E por que então a gente condiciona a nossa mente a uma ideia de controle irreal que nem está aqui, está lá na frente? Então você começa a perceber que o controle da minha vida não está na minha mão, está na mão de Deus. E quando eu começo a pensar a partir desse princípio, é algo libertador. É algo libertador, porque eu estou liberando algo que não tenho, que não está na minha mão, mas que em algum momento da minha história de vida, a minha mente, ela trouxe essa ideia equivocada de que eu tenho controle. Não tem. Não tem controle. Ninguém tem controle. Sabe por quê? Ninguém pode dizer, você tem controle. Você não tem controle, eu vou te dizer por quê. Primeiramente, inicialmente, ninguém sabe o dia que nós partiremos dessa terra.
Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser 1 ano, 2 anos. Então, a partir do momento de uma ideia simples, de que eu não tenho controle do dia que eu vou partir dessa terra, que eu vou ser chamada a estar com meu Pai Celestial, por aí eu já imagino que essa ideia de controle, ela realmente é falha. Porque não é verdade. Eu não tenho controle. Então tá, e a gente aprende a substituir essa ideia de controle por uma agenda, por um planejamento, por uma organização, principalmente colocando todas as coisas na mão do nosso eterno pastor, que é o nosso Senhor. Então assim, que você possa ter sido abençoada nesse dia, nesse conteúdo. Se você tem estado conosco, você pode, se sinta muita vontade para se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe, curta. Você pode também comentar, se nos vídeos alguma coisa você tiver dúvidas, você pode estar também perguntando. Nós estamos à disposição para ajudar e para tentar responder algumas questões, às vezes, que ficam uma interrogação na nossa cabeça. Então a gente se coloca à disposição, nós estamos juntas, nós somos irmãs em Cristo, nós somos aliançadas pela presença do nosso Pai. Ninguém é melhor nem pior, todas nós estamos no mesmo padrão, o padrão do Deus, o padrão do céu, buscando a renovação do nosso entendimento, buscando a transformação, que estão aqui de muitos processos mentais que foram construídos de forma equivocada, buscando levar o Evangelho, buscando fazer a vontade do Senhor, buscando ter uma vida com mais leveza e menos peso, porque Deus, Ele não nos chamou para nós levarmos uma vida com peso, Ele nos chamou para nós termos leveza e até a gente poder rir às vezes de algumas coisas que nós fazemos, e ao invés da gente se aborrecer, ficar com raiva, chutar, bater, brigar com todo mundo, vamos rir, que rir é bom. E a própria Bíblia diz que a alegria do coração formoseia o rosto, e segundo alguns estudos, sorrindo você consegue exercitar muito mais musculaturas no seu rosto. Olha só, para as que querem ficar esteticamente bonitas como eu, claro, né, porque eu sou filha de Deus. Então o segredo é sorrir. Então que você possa se sentir abençoada nesse dia. Coloque em prática aquilo que você vem aprendendo, porque uma coisa é eu receber o conteúdo e não fazer nada, e outra coisa é eu receber o conteúdo e colocar em prática, porque Deus tem nos chamado para renovar o nosso entendimento, para que a gente não seja somente ouvinte, mas praticante. Você aprende, você muda, você começa a modelar, mudar padrões e processos mentais a partir daquilo que você é estimulado. Mas se você somente for estimulado e não colocar em prática ali, para que verdadeiramente você consiga ter esse treino até você criar um novo hábito, aí às vezes sem o treino, sem esse estímulo de estar fazendo, treinando, realizando, a gente somente escutou algo que fez sentido. Mas a falta de colocar em prática, ela deixa como se fosse um vazio, um vácuo. Coloque em prática o que você tem aprendido. Não prenda ninguém no seu coração. Já estou passando por perdão, olha só. Mas vai que você tenha problema. Vai lá, perdoa. Ah, porque tu não conhece a minha vida. Eu não conheço, mas Deus conhece. Não prenda não vale a pena. Em outro momento a gente vai estar tratando sobre o perdão. E que você possa se sentir assim, plenamente abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fica na shalom do Pai.